A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, ouvintes. Estamos nessa quarta-feira, dia 15 de abril, para mais um culto à distância, não é? Culto em nossos lares, devido à situação que nós nos encontramos no momento. Estamos aguardando em Deus boas notícias para que possamos retornar novamente às reuniões presenciais no templo, na rua Jalpaci 522. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar da palavra do Senhor nesse culto que nós chamamos culto de oração, onde aí em suas casas vocês irão, então, cantar o hino, orar ao Senhor, ler uma palavra, e eu trarei aqui, então, uma reflexão, como é de costume fazermos toda quarta-feira. E que o Senhor possa nos abençoar e continuar nos abençoando, tá bom? Deus nos abençoe. Eu quero convidar, meus queridos, a uma leitura de Filipenses capítulo 1, capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, no versículo 9 ao versículo 11. Filipenses 1, de 9 a 11. O texto nos diz assim: esta é a minha oração, Paulo está dizendo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Ele nos abençoe nesta noite. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos mais uma vez o privilégio que temos de estar aqui orando ao Senhor, clamando ao Senhor, querendo ouvir a voz do Senhor através dessa palavra que nós lemos nesta noite. Abençoa nosso país, nossos governantes, usa, Senhor Deus, a ciência, os médicos, os enfermeiros, demais componentes, para que este momento de angústia, de dor, possa passar o mais rápido possível. Queremos no Senhor, no poder do Senhor, que isso em breve irá acontecer. Nós oramos para que o Senhor possa proteger, guardar, livrar-nos de todo o mal. Protege do menor ao maior, daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Vem estar guiando nossas vidas, as vidas da tua igreja, vem estar com os irmãos que estão trabalhando nesse período, guarda e livra de todo o mal. Oramos para que o Senhor abençoe nossos irmãos idosos e enfermos, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você tem as suas necessidades, e nós clamamos então para cada irmão em suas casas, em seus lares, possam orar uns pelos outros. Eu quero falar nessa noite, meus queridos, vida cristã aprovada. Paulo, quando escreve então aos Filipenses, ele diz que a sua súplica ao Senhor, e isso está muito claro no começo do capítulo 1, que a súplica dele ao Senhor é uma súplica de gratidão pela vida daqueles irmãos ali em Filipos. Olha que coisa interessante, né? Ele está alegre pela cooperação, né? Pela contribuição. Paulo está alegre pela participação desses irmãos no Evangelho. É uma carta inicialmente de muita alegria, por conta da vida daqueles irmãos ali na igreja de Filipos, né? É uma alegria tremenda, Paulo diz, que está sentindo pela vida daqueles irmãos. Paulo diz que eles lhes trazia muita alegria, e é isso que Paulo diz no começo aí do capítulo 1. E aí ele fala logo em seguida do seu desejo, o desejo que ele tinha em seu coração em relação àqueles irmãos, que aqueles irmãos continuassem traçando uma vida que era aprovada por Deus, era aprovada por Jesus, era uma vida que alegrava o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que ele fala que é vida aprovada na vida desses irmãos, e a oração dele era uma oração de gratidão e de muita alegria. Paulo fala então, pelo menos, de 3 coisas importantes para a vida daquela igreja, quanto para a nossa vida nesse tempo, tá?
Ele diz assim: vocês devem continuar sendo, primeiro, versículo 9, crentes amáveis. Que coisa interessante, importante para a nossa edificação. Paulo diz que vocês continuem sendo, primeiro, crentes amáveis. Versículo 9. Versículo 9, é interessante que Paulo diz: essa é a minha oração, diz Paulo, que o amor de vocês aumente cada vez mais, e é um amor em conhecimento e em toda percepção. Olha que maravilha, diz o apóstolo Paulo. Uma igreja aprovada, uma vida cristã aprovada. Segundo Paulo, é uma vida onde as pessoas são amáveis. Cada crente são amáveis, né? Que vocês continuam sendo amáveis. Continue amando o evangelho, primeiro. Paulo diz isso nos 8 primeiros versículos, que vocês continuem amando o evangelho. Que vocês continuem amando os seus irmãos. Amor um para com o outro. Que vocês continuem amando a igreja de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos, nós encontramos aqui nesta leitura desta carta de Paulo aos Filipenses. Vocês continuem sendo crentes amáveis. E ele diz assim: a minha alegria é por conta desse amor que vocês têm. E que tipo de amor é esse? E Paulo descreve: vocês de fato, eu percebo, diz Paulo, que vocês amam o Evangelho. Não abrem mão do Evangelho. Eu me alegro, eu me regozijo, diz Paulo, porque vocês continuam amando uns aos outros. Vocês continuam tendo laços amáveis uns com os outros. E ele diz: vocês são crentes amáveis, porque vocês continuam amando a igreja. E amar a igreja é o conjunto de pessoas com instituição. Vocês amam ser, né? Vocês amam ser essa instituição que vocês são. Muito importante para a nossa reflexão, pensarmos nessas coisas. Segundo, além de Paulo estar alegre por eles serem crentes amáveis, segundo, meus irmãos, Paulo diz: vocês devem continuar sendo crentes puros e irrepreensíveis. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, esse segundo ponto, Paulo quer destacar a pureza dos crentes. E ninguém podia falar deles. Crentes puros e irrepreensíveis. Eu me alegro, diz Paulo, porque eu tenho visto aí na igreja crentes puros e irrepreensíveis. Continuem assim. E aí ele diz: continuem buscando a santificação, pela qual nós sabemos, se não for, ninguém verá a Deus. Busquem, continuem buscando a santificação. E ele diz: continuem buscando a vontade de Deus. Vocês continuem buscando a pureza, a santificação, a perfeição, mas continue, acima de qualquer coisa, buscando a vontade soberana de Deus. Aquilo que Deus quer que vivamos. Sejam crentes puros e irrepreensíveis. E aí ele diz: continuem buscando ser irrepreensíveis. Ou seja, que ninguém possa dizer nada de você. Olha vocês aí de Filipos, que ninguém ao redor de vocês possa ter algo a dizer de vocês, da vida que vocês vivem, da maneira que vocês tomam decisões, da maneira que vocês caminham. Crentes puros e repreensíveis. Aquela igreja estava sendo, segundo o que nós vimos, a alegria de Paulo. Ele diz: olha, eu me alegro
Eu me alegro, me regozijo no Senhor pela vida de vocês, porque vocês são crentes puros e irrepreensíveis. Eu tenho escutado de vocês, de algumas pessoas próximas a vocês, de que vocês têm buscado a santificação, vocês têm buscado fazer a vontade de Deus, vocês têm sido crentes irrepreensíveis. Que coisa boa é poder ouvir o grande apóstolo Paulo dizer tal coisa desta igreja. E a igreja somos nós, pessoas. E ele diz, vocês são crentes amáveis, vocês são crentes puros e irrepreensíveis. Ninguém tem nada a dizer da carreira cristã que vocês vivem. Terceiro, meus queridos irmãos, para a nossa reflexão nessa noite de oração, está no versículo 11. Paulo diz assim: eu me alegro porque vocês são cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que coisa boa ouvir isso da boca de um homem tão temente a Deus como o apóstolo Paulo. Que alegria foi esta igreja receber essa carta, dizendo, olha, eu estou cheio de alegria, estou cheio de paz, estou cheio de tranquilidade, diz Paulo, porque eu tenho encontrado aí, terceiro, crentes cheios do fruto para a glória de Deus. Que maravilhoso é ouvir isso da igreja de Filipos. Continuem assim, diz Paulo. Continue sendo crentes cheios do fruto para a glória de Deus. De que maneira? E ele fala, continue produzindo o melhor. Continuem produzindo o melhor. Façam o melhor que vocês puderem. Façam o melhor que vocês puderem. B. Crentes cheios do Espírito. São crentes que continuam fazendo o melhor. Não apenas produzindo, mas fazendo o que é melhor. C. Sejam crentes cheios do fruto para a glória de Deus. Continuem vivendo o cristianismo melhor. Vivam o cristianismo melhor. Não queira criar atalhos para um cristianismo legítimo. Não, viva esse cristianismo da melhor forma possível. Viva o cristianismo para a glória de Deus Pai. Que maravilhoso, meus queridos irmãos. Ouvir nessa história contada nos livros das Santas Escrituras, alguém como o apóstolo Paulo dizendo de certa igreja aqui no caso, Filipos, dizendo, olha, eu me alegro, eu estou feliz, porque eu tenho escutado que vocês são cheios do fruto para a glória de Deus. Cheios do fruto para a glória de Deus. E ele diz, continue então produzindo melhor, continue fazendo melhor, continue vivendo melhor o cristianismo. Quanta alegria há no coração do apóstolo Paulo, quando ele pode afirmar isso claramente à igreja. Eu estou feliz por conta da vida que vocês estão vivendo. Uma vida cristã que está sendo aprovada por Deus. Qual é a diferença desta igreja a qual Paulo escreveu para a igreja desse tempo? Nenhuma diferença. Devemos viver da mesma maneira. Buscar a mesma forma de ser igreja. Então, era como se, para nós nesse tempo, ouvíssemos do apóstolo Paulo, igreja do Senhor Jesus, sejam amáveis. Igreja do Senhor Jesus, sejam puros e irrepreensíveis. Igreja do Senhor Jesus, sejam cheios do fruto para a glória de Deus Pai. É a mesma coisa para nós nesse tempo. Que possamos refletir nesta verdade bíblica, uma história voltada a uma igreja que estava lá em Filipos. Uma igreja que Paulo diz, eu me alegro por conta da vida que vocês vivem. A minha alegria é radiante, é transbordante, quando eu ouço
de vocês. Isso serve para nós. Isso serve para nós. Paulo está escrevendo para aquela igreja, mas é como se fosse para a igreja desse tempo, porque a palavra do Senhor, ela é atemporal, ela serve para todas as gerações, para todos nós desse tempo, como igreja viva do Senhor Jesus. Que Deus possa estar olhando para nós então, como igreja dele, e dizendo, como esses crentes são amáveis, desta igreja, como esses crentes são puros, buscam a santificação, ninguém tem nada para falar deles. Que Deus possa estar olhando para nós agora, através de Jesus Cristo, dizendo, olha como eles produzem frutos dignos para o reino de Deus. Meus queridos irmãos, o nosso grande desafio nesse tempo também é o mesmo, que Deus possa estar se alegrando de nós como igreja. Que Deus possa estar feliz com a nossa vida. E aí, meus irmãos, aqui é interessante que o texto diz fruto do Espírito, ou seja, características de Deus em nós. Que é aquilo que está descrito lá aos Gálatas, no capítulo 5. Paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas coisas que nós devemos produzir, é o fruto. E aí nós teremos a aprovação do Senhor. Vida cristã aprovada é uma vida onde os crentes são amáveis, onde os crentes são puros e irrepreensíveis, onde os crentes são cheios do fruto para a glória de Deus Pai. Que o Senhor, o nosso Senhor e Salvador, possa estar se alegrando com a igreja do Senhor Jesus, se alegrando com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém? Eu quero aqui convidar você a fazer a contribuição financeira com a nossa igreja. Não esqueça então, nós temos aqui, vai passar depois, logo depois dessa palavra minha, aqui o número da nossa conta, o nosso endereço para a sua contribuição, a sua oferta ou o seu dízimo. Se você não é membro da Igreja Batista Bortolândia, aqui em São Paulo, você pode fazer aonde quer que você esteja essa contribuição. E não tem valor, aquilo que Deus colocar em seu coração. Nossos irmãos dizimistas já têm feito essa contribuição, mas nós não podemos parar, né? Não podemos deixar de ser fiéis ao Senhor na contribuição. Que Deus te abençoe, que dê um restante de semana abençoada, e final de semana estaremos novamente aqui via redes sociais, via internet, falando diretamente à Igreja Batista Bortolândia e todos vocês que nos escutam aqui durante esse período de pandemia. Deus te abençoe ricamente, que a sua família, que a sua casa, que a sua vida seja uma vida guiada e protegida pelo Senhor. Deus te abençoe.